Graça e paz da parte de Cristo vos alcance nesta noite. Que o poder renovador do Espírito Santo alcance as nossas vidas. E com essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de participar da sua palavra e da sua promessa. Amém? Embora em poucas pessoas, pelo amor de Deus, não deixe a igreja assim. O pastor morre de coração. Não deixe a igreja vazia. Isso não é coisa de Deus, não. Mas, embora em poucas pessoas, nós estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor e entendemos o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Que bom que você está aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra e que você possa guardar no fundo do seu coração, que ela venha fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, de cada momento das suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho para mim. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Você pode dizer glória a Deus, você pode glorificar, você pode exaltar, tá bom? Todas as vezes que damos oportunidade para Deus, Ele procura sempre uma oportunidade. Todas as vezes que nós damos oportunidade para Ele, somos abençoados. E nós somos alcançados pelas suas promessas e somos alcançados pela sua palavra. Tá bom assim. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: quem crê na Bíblia, fala amém. Você pode crer na Bíblia? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Quando esse provérbio vem nos trazendo um ensinamento, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, quer dizer, não se confunda no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Nós queremos partir desse princípio para entendermos algumas coisas que a própria palavra do Senhor vem nos trazendo nessa noite. Todos nós somos levados a viver em uma estrada da vida. E essa estrada da vida, elas são marcadas por decisões em que nós tomamos. Todos nós trilhamos a nossa caminhada e essa caminhada ela vem marcando o nosso dia e vem marcando o nosso futuro, que nós olhamos para algumas situações e nós deparamos com a nossa vida vivendo, mas todas as maneiras de vivermos, elas são marcadas por decisões. Por exemplo, você decidiu estar aqui hoje. Essa sua decisão é decisão que vai abençoar a sua vida. Aquilo que você decide vai trazer a menção da estrada da sua vida, vai trazer a direção da estrada da sua vida. De repente hoje alguém decidiu assaltar um banco. Através da sua decisão vai marcar a direção da estrada da vida. E eu e você precisamos alinhar a nossa vida agora, a nossa vida hoje, para que amanhã, no futuro bem próximo de amanhã, a nossa vida esteja alinhada, para que as nossas decisões de hoje possam nos trazer felicidade amanhã. Fala glória a Deus. Então nós olhamos aqui que a palavra do Senhor diz assim: primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, não confunda o teu próprio entendimento. Temos que tomar algumas decisões e junto com essas decisões que nós tomamos, precisamos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus.
Nós precisamos alinhar a nossa caminhada aqui com o propósito do coração de Deus. E a maior dificuldade do ser humano, a maior dificuldade do ser que Deus criou, é conseguir fazer esse alinhamento do propósito da vida dele com o propósito do coração de Deus. Mas a batalha da igreja é que nós possamos conseguir esse alinhamento. E eu digo para você que essa decisão, esse propósito é difícil, é complicado, é muito complicado, tem algumas dificuldades muito grandes, porque dentro deste propósito de Deus existe o inimigo. Existe o inimigo com operação negativa em todas as vezes que eu e você vamos tentar alinhar o nosso propósito para com o propósito de Deus. O inimigo vai se levantar para tentar colocar uma barreira, confusão, desânimo, um monte de coisa ele vai começar a colocar na nossa caminhada para tirar desse alinhamento do meu propósito junto com o propósito de Deus. Fala amém? Mas a igreja ela é iluminada pelo Senhor. Quando diz aqui no versículo 6, reconheça-o em todos os teus caminhos. O primeiro passo para conseguirmos andar e alinhar mesmo com o diabo investindo é reconhecer a Deus em todo o caminho que nós vamos trilhar. Nós sabemos que Deus está na nossa vida, reconhecemos Ele na nossa caminhada. Eu gostaria de falar alguns pontos que impedem esse alinhamento de hoje para com o propósito de Deus e alcançarmos a felicidade lá na frente. Gostaria de discorrer dessa palavra nesta noite para que você entenda algumas coisas que são barreira para impedir isso que nós queremos tanto alinhar o nosso propósito para com o propósito de Deus. Número 1. Uma das coisas que acontece muito é quando há um desvio de rota. Não sei se você já percebeu, quando há um desvio de rota, existe perca de tempo, existe perca talvez de ano, existe perca talvez de coisas, existe perda até de dinheiro, quando há um desvio de rota. Quando há um desvio de rota, nós ficamos mais longe do propósito de Deus, andamos aqui vivendo dentro do propósito que Deus quer que eu e você vivam. Então, no desvio de rota, nós conseguimos atrasar esse convívio, isso que o Senhor quer nos trazer. Por exemplo, você coloca um GPS, de repente, por algum motivo, você pega a rua errada. Quando você pega a rua errada, ele vai calcular uma outra rota. Geralmente, às vezes, toma-se tempo, às vezes toma tempo, porque aqui quando se calcula novamente a rota, você perdeu mais tempo para andar. Então hoje, talvez você está aqui e quando você olha para a sua vida, você andou desviando do propósito de Deus, porque houve um desvio do propósito, e isso às vezes fez você perder tempo, e isso às vezes fez você perder a direção. Então, o propósito de você caminhar com Deus, andar com Deus, viver com Deus, dentro do propósito do teu chamado, do propósito da sua vida, nós temos que, se houver necessidade, recalcular, mas se houver necessidade, recomeçar. Começa da maneira certa, começa na maneira daquilo em que o Senhor tem esse propósito, porque às vezes nós vamos demorar
demorar um pouco mais, mas nós vamos chegar no destino certo. Fala glória a Deus. Então muitos de nós, que nem eu, por exemplo, já perdi muito tempo. Eu perdi 12 anos desviando a rota do propósito de Deus. Houve um atraso. Se nós temos que chegar lá dentro de 20 minutos com um atraso, nós perdemos muito. E às vezes um atraso de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos, fora desse propósito, é um grande atraso. Mas eu digo para você, sempre o diabo vai colocar um desvio de rota para você não viver dentro desse propósito. Mas agora eu quero dizer até um ditado que diz assim: às vezes eu e você estamos andando dentro do propósito, mas quando há um desvio de rota, nós perdemos o alvo. E o Senhor diz aqui: se tiver que recomeçar, dê os 380 graus e recomece. Vai demorar um pouquinho mais, mas nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Então o primeiro ponto que o diabo tem trabalhado para desviar esse propósito é criando um desvio de rota. Segunda coisa, decepções. Na nossa caminhada, nós vivemos isso em casa, no trabalho, na igreja, tentando alinhar o propósito da minha convivência na presença de Deus, mas muitas vezes as decepções têm nos tirado desse propósito. Porque as decepções, ela vem em várias áreas. Ela vem decepções com o filho, decepções na empresa, decepções com o pastor, decepções com os líderes, decepções em casa, em várias partes entre as decepções. E eu aprendi uma coisa, que quando nós estamos decepcionados, nós temos algumas coisas, e eu quero citar um exemplo para você. Caim e Abel. Abel oferece a Deus uma oferta e Deus recebe lá no céu. O fogo desce e Deus recebe. Caim oferece a Deus uma oferta e a Bíblia diz que Deus não recebe a oferta de Caim. E Caim fica decepcionado com Deus. E Caim fica decepcionado, que a Bíblia diz até que ele ficou com um rancor. Esse rancor era tão grande que a sua testa estava franzida. Deus falou: ô Caim, você está com a sua testa franzida, você está decepcionado, você está nervoso, você está revoltado. Cuidado, porque o pecado está à sua porta. Se você der lugar, ele vai entrar e ele vai consumir, ele vai te destruir. Ele está à sua porta e você pode impedir que isso aconteça. Irmão, o próprio Deus falou com Caim. Não mandou anjo, não mandou pessoa, foi o próprio Deus que falou: Caim, o pecado está à sua porta. Se você quiser, você pode ter uma atitude. Mas ele estava decepcionado com Deus. Ele estava nervoso, ele estava com raiva do seu irmão. E quando nós estamos decepcionados, irmão, às vezes nós tomamos atitudes. Ele decidiu matar o seu próprio irmão. Ele decidiu tirar a vida do seu próprio irmão. São as decisões que nós temos que vai nos levar a algum lugar. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. São as decisões do nosso dia a dia que vai nos levar a algum lugar. E o próprio Deus chegou para Caim e falou: olha, cuidado, toma cuidado. Esse cuidado era o próprio Deus cuidando. Só que ele tomou a sua decisão e ele matou o seu irmão. O que Abel tinha a ver com isso? Abel não tinha nada a ver. Era coisa dele e Deus. Então, uma das coisas, segundo ponto, que nos leva
a desviar desse propósito, dessa nossa vida. Caminhos da vida com Deus são as decepções. Talvez se você foi frustrado, talvez se te frustraram, talvez que se decepcionaram, eu quero dizer para você, alinha agora, alinha o seu ser. Se tiver que recomeçar, se tiver que ser forte, se tiver que ser batalhadora e passar por cima dessa decepção, levanta a sua cabeça, segura nas mãos do Senhor, que nós vamos trilhar e nós vamos chegar lá mais forte do que nós estamos vivendo. Diga glória a Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto. Devaneio. Sabe, decisões tomada como uma pessoa fora do comum. Por exemplo, Saul, ele arraigou dentro de si tanta coisa que ele começou a ver coisa onde não tinha coisas. Ele começou a ver coisa aonde não existia. Então, quando isso acontece na minha vida, eu estou trabalhando para desviar do propósito de Deus. Saul, ele achava que Davi queria matá-lo. Saul, ele começava a ver coisa onde não existe. E a pior coisa da fase de um ser humano, principalmente de um cristão, é quando ele começa a ver coisa aonde não existe. Ele começa a desconfiar de tudo, ele começa a ficar inseguro de tudo, ele começa a ficar incapaz de tudo, ele começa a andar inseguro de todas as situações. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que confia no Senhor de todo o seu coração, não tem confusão na sua mente, porque o Espírito Santo lhe traz clareza de todas as coisas, e o Senhor não nos chamou para a confusão, mas para vivermos entendido, com o nosso entendimento claro, sadio, em compreensão, com uma mente sadia. Nós olhamos aqui, pegamos Saul, estava ali vivendo aquele devaneio, ele tomava decisões sem entender o que ele fazia. Ele pegava a lança e lançava em Davi, e Davi se desviava da lança. Lembra aquele dia que eu preguei aqui, que muitas vezes as lanças têm sido lançadas sobre nós? Muitas vezes são palavras que têm sido lançadas sobre as nossas vidas, e eu e você desviamos. Passa, eu e você desviamos daquelas lanças que é lançada sobre nós. Nós saímos e ela vai atingir o nada, mas não vai atingir o meu coração, não vai atingir a minha alma, não vai atingir o meu interior. Você se lembra da mensagem que tem gente que tem uma fábrica de lança? Alguém joga a lança, ele pega de volta e joga de novo. Se nós não podemos viver esse desvaneio de as coisas tomarem conta da nossa mente e nós irmos por caminhos que nem nós sabemos aonde estamos indo. Saul, ele perdeu a direção, as suas decisões levou ele à destruição, as suas decisões levou ele a perder o reino, levou ele a se acabar, levou ele a se matar, vamos dizer assim, porque ele não conseguiu alinhar o seu caminhar na vida com o propósito de Deus. Se nós olhamos a mensagem, a vida de Saul um pouco para trás, irmãos, Saul foi escolhido por Deus para assumir o trono de Israel. Foi Deus que colocou ele no trono, não foi ser humano, foi Deus que colocou ele no trono. Nós olhamos no começo da vida de Saul, que ele guerreou, ele defendeu Israel, ele lutou, ele foi vencedor, ele teve grandes vitórias, ele teve grandes conquistas, ele foi homem segundo o coração de Deus, o Espírito Santo se apossou dele, ele profetizava. Mas no meio desse caminho houve um desvio de rota.
no meio deste caminho houve mágoas, no meio desse caminho houve um desvaneiro e ele perdeu a noção e ele acabou com todo o seu futuro. Não deixa que nada nessa vida, nada nessa caminhada acaba do seu futuro, que nós vamos viver junto com o Senhor lá no céu. Diga glória a Deus. Mais um ponto. 4. Distrações. As distrações da vida é mais uma coisa que pode desviar-nos do propósito em que Deus chamou a mim, em que Deus chamou você. Vamos pegar um exemplo de Sansão. Que homem! Que homem! Sabe alguém que já nasce com o seu futuro determinado por Deus? Sabe alguém que já nasce e o próprio Deus já falou: olha, eu e você, alguém que nós conhecemos, quando nascemos, nós vamos batalhar, nós vamos ver o que nós vamos fazer, nós vamos estudar, nós vamos buscar ali uma direção para saber o que vamos ser. Sansão já foi dirigido por Deus, ele já nasceu com o seu futuro marcado pela bênção, pela promessa, e o que ele ia fazer, Deus já falou para ele. Sansão foi o único juiz naquela época de Israel. Ele era um homem honrado, ele era um homem agraciado. Sansão, ele nasceu com o seu futuro desde o ventre da sua mãe. Deus falou: ele vai ser isso aqui que eu quero que ele seja. Mas as distrações, tem mais uma. Ele foi dotado de dom, ele foi dotado pelo Espírito Santo, ele foi dotado de força, e Sansão venceu guerra, Sansão venceu batalha, Sansão livrou Israel, Sansão foi uma bênção. Mas na caminhada, as distrações, uma voz suave de uma mulher, ele era viciado em sexo, e por causa disso, as distrações na sua vida fez com que ele perdesse a direção e o propósito de Deus. Então cuidado quando o inimigo tenta colocar distrações para você perder aonde você quer chegar junto com Deus. Viu, Gabriel? Não deixe que nenhuma distração impeça de você chegar onde Deus projetou para você chegar. Viu, Rafael? Não deixa que nenhuma distração na sua caminhada impeça que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Aqui nós olhamos que por causa disso ele se tornou cego, perdeu a visão, se tornou escravo, terminou ali, arrancaram os 2 olhos de Sansão, colocaram ele para rodar uma roda, e o dia em que ele estava a caminho de ter uma grande vitória, ele morreu junto. Não deixe que as distrações que nos chamam para um lado, nos chamam para o outro, nos impeçam de viver nessa estrada da vida com Deus. Decidência. Essa palavra é aquela pessoa que sai do grupo para andar sozinho. Eu e você não fomos feitos para estar sozinho. Eu e você não fomos feitos para andar sozinho. Inclusive, a própria Bíblia nos diz lá no Novo Testamento: é bom ser 2, porque se um cair, o outro ajuda. É bom estar andando junto, porque no momento do ataque você tem força para lutar, você não está sozinho. Então, nós olhamos que muitas vezes você quer andar sozinho. Não podemos andar sozinho. Precisamos de alguém espiritual sobre nós, nos ensinando, nos direcionando, nos dando conselho. Eu quero falar aqui, para a gente fechar, por causa do nosso tempo. Segundo Samuel, capítulo 16,
versículo 5. Quero fechar quando perdemos esse alinhamento, o desânimo. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simeia, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simeia, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisaí, filho de Zeruia, ao rei: porque amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem pois diria, porque assim o fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho que descendeste de mim procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguia, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também a Simeia, ao longo do monte, e defronte dele, caminhando e amaldiçoando, atirava pedra contra ele e levantava poeira. Vamos entender aqui a palavra do Senhor. Fala comigo: desânimo. De novo, desânimo. Davi, ele estava passando um grande problema na sua vida. Ele estava passando um problema familiar, ele estava passando um problema de trabalho, ele estava passando um problema de reino. E naquele momento, quando tudo estava sobre a vida dele, o dia mau chegou na vida dele. Eu quero mostrar nesse texto que muitas vezes nós, servos do Senhor, a maneira que nós enxergamos as coisas no dia mau, que o desânimo, quando ele é implantado dentro de nós no dia mau, da maneira como que ficam as coisas. E nós olhamos que Absalão, filho de Davi, se preparou para tomar o reino de Israel, e naquele momento o seu próprio filho queria lhe tomar o reino, queria lhe tirar a coroa. Naquele momento ele estava saindo. Aí o que acontece aqui? E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Saiu alguém da casa de Saul, cujo nome era Simeia, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando a Davi, e apedrejando com pedras a Davi e todo o seu servo, o rei de Davi, ainda que todo o povo, os valentes, iam à sua direita e à sua esquerda. Os valentes de Davi estavam à sua direita, outro à sua esquerda, e Davi no meio, e aparece um homem da casa de Saul. Eu quero que os irmãos entendam isso. Naquele momento tão difícil da caminhada de Davi, onde o seu filho estava se perdendo, onde os problemas estavam chegando, onde o dia mau chegava, aparece um homem amaldiçoando ele.
E diz aqui no versículo 6: apredejava com pedras a Davi e todos os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam com ele. Davi, esses valentes, irmãos, eram homens tão fortes, tão poderosos. Esses valentes eram homens de guerra. E aquele homem sozinho começou a lançar palavra de maldição, começou a lançar pedras sobre eles. Olha o que aconteceu aqui. E amaldiçoando o Simeia, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Primeira coisa que nós vemos aqui, a mentira do diabo, a mentira da maldição. Davi não era homem de Belial. Davi não havia derramado sangue da casa de Saul. Mas neste momento a mentira é colocada. Mas neste momento a mentira é colocada para causar confusão. Mas nós lemos lá em Provérbios: aquele que confia no Senhor não se estribe, não se confunda no seu próprio entendimento. Se levantou aquele homem com palavras mentirosas, dizendo que Davi derramou sangue na casa de Saul, e que Davi era homem Belial, era homem amaldiçoado, era homem do mal. Então nós temos que tomar cuidado, que o diabo vai se levantar para tentar colocar coisa em mim e em você que nós não somos e que nós não temos, mas é a função dele se levantar para nos destruir. E no dia mau ele vai querer colocar alguma coisa. Olha só o que mais ele diz aqui no versículo 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Irmãos, ele não matou ninguém, ele não derramou sangue na casa de Saul. E aquele homem estava dizendo que o que estava acontecendo, o problema familiar que ele estava vivendo, os problemas que ele estava passando naquele momento, era porque ele havia derramado sangue. Então, muitas vezes no nosso dia mau, o inimigo vai começar com injúria, colocando coisas que não são verdades. E eu e você temos que discernir, porque nós temos um alinhamento. Vivemos, andamos, decidimos estar com o Senhor Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Ainda diz aqui ainda: e cujo, olha só, e o Senhor Deus, agora no versículo 8, e o Senhor Deus deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão. Presta atenção. Ele disse que Davi, olha só, havia reinado naquele lugar, só que não era naquela cidade que Davi reinava. E ele disse que o reinado de Davi já tinha sido dado a Absalão. Dá para colocar aqui para mim? Versículo 8. Descartável. Estou abandonado aqui sem água. Olha só o que ele diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Mentira, fala comigo, mentira. Em cujo lugar tens reinado. Fala comigo, mentira. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão. Fala comigo, mentira. Teu filho, eis que te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Fala, mentira. Então no nosso dia mau, o diabo vai infiltrar coisas que não são verdades. Absalão, Davi não derramou sangue na casa de Saul. Davi não era homem de Belial.
Davi, ele tinha reinado em outra cidade. Davi, aqui ele fala que o seu filho Absalão iria reinar no lugar dele. Uma mentira tão grande que logo depois o seu filho morre. Com enganchado numa árvore, ele é morto. Então tudo isso aqui foi uma grande mentira. Olha só, Absalão teu filho, eis que na tua desgraça, porque é homem de sangue. Então disse Abisail, filho de Zeruia, ao rei, porque amaldiçoaria. Então aquele guerreiro que estava do lado dele falou assim: Davi, por quê? O que ele está dizendo? Por que ele está falando? Por que ele está dizendo todas essas coisas? Deixa eu ir lá, pego ele, corto o pescoço dele. Olha o que Davi fala, irmão. Estou resumindo aqui, versículo 9. Então disse Abisail, filho de Zeruia, um dos valentes de Davi, porque amaldiçoaria este cão morto, o rei e meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, porque me fizeste isso? Disse mais a Davi Abisail, todos os seus servos: eis que meu filho, que descendente de mim, procura a minha morte. Quanto a mim, ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Em outras palavras, deixa ele dizer, ele não vai afetar o meu coração, porque eu tenho um propósito, eu estou dentro dos planos, dentro do propósito de Deus. E se eu estou dentro do propósito de Deus, maldição sem causa não encontra pouso. Maldição sem causa não chega na tua vida. Maldição sem causa não chega no teu casamento. Maldição sem causa não chega na tua alma. Então no dia mau, onde tudo se levanta, você entra num propósito e não deixa que nada te tire da presença do Todo-Poderoso. Fala glória a Deus. Eu quero dizer para você, Davi perdeu seu filho, Absalão. Ele se perdeu, mas Davi não perdeu a sua direção com Deus. Então esses pontos que eu gostaria que você repensasse. Primeiro, ele que nos faz desalinhar do propósito de Deus. Desvio de rota. Se alguma vez você desviou da rota, está meio atrasado, mas hoje é um novo tempo que Deus estende para você. As decepções na caminhada cristã, com tantas coisas, com pastor, com obreiro, com patrão, com gente, com família, as decepções que surgiram na sua vida, elas não podem te impedir de ver a glória de Deus, de você estar dentro do propósito de Deus. Devaneio, aquelas decisões que você toma, vendo coisa onde não existe, tomando decisões que não era para tomar, falando que não era para falar, gritando quando não era para gritar, agindo quando não era para agir. Sabe aquela pessoa, sabe, que age de qualquer maneira? Não, confia no Senhor de todo o coração e Ele endireitará as tuas veredas. Não precisa estar desesperado. Distrações, bastante cuidado. Aquilo que o inimigo às vezes prepara para tentar roubar sua paz, roubar o seu espírito, te levar para um outro caminho, te levar para um outro horizonte, te levar para outras coisas. Não deixa isso acontecer. Descendente, não queira andar sozinho. Tenha sempre alguém do seu lado, sempre alguém ali para conversar, sempre alguém para te orientar, sempre alguém para você pedir conselho. Não queira estar sozinho.
Não deixe que o desânimo que aconteça, mesmo no dia mau, venha abater a sua fé, abater o seu propósito. Porque eu e você somos chamados para lutar, somos chamados para vencer. Aplauda ao Senhor, glorifica a Deus nesta hora, em nome do Senhor Jesus.